Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X de nossa Arquidiocese de Belém. E hoje o nosso programa tem a grande alegria e satisfação de ter junto conosco o Padre Francisco Saraiva, ele que é sacerdote barnabita, está com a gente no nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre o seu testemunho vocacional. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Alberto. Obrigado aos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com a sua pessoa e a dos nossos assistentes aí que estão nos acompanhando pela TV Nazaré, pela Rede Nazaré de televisão. Saiba que é uma grande alegria ter o senhor aqui comigo, viu? Estamos começando essa nova temporada aqui do Vida Consagrada e já de cara ter o senhor presente aqui, fico muito feliz, viu? Obrigado. Primeira pergunta que eu faço logo de cara para o senhor, quem que é o Padre Saraiva? Bom, meu nome é Francisco Carlos Saraiva Nunes, sou nascido a 29 de maio de 1974 em Fortaleza, Ceará. No bairro de Jacarecanga, na paróquia de São Francisco de Assis, Nossa Senhora dos Navegantes. Fui batizado no dia 7 de dezembro de 1975, que a minha madrinha ainda não tinha, quando eu nasci, ela não tinha idade canônica para ser madrinha, e foi o tempo que ela completou a idade canônica para eu poder ser batizado. Então, e hoje sou clérigo regular de São Paulo, né? Sou padre barnabita. Até pouco tempo estive compondo a comunidade barnabita da Basílica de Nazaré, né? Que toma de conta da Basílica de Nazaré. E em agosto do ano passado eu fui nomeado pelos meus superiores reitor do seminário Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, onde estou responsável pela formação e dos nossos seminários barnabitas e a promoção vocacional. Então, assim, são as pontas da vida, né? O começo e o hoje, né? E entre esse começo e esse hoje, temos aí um oceano. Então, um oceano não, né? Temos 46 anos, né? Então a gente vai ter tempo para conversar sobre esses 46 anos de história aqui no nosso programa de hoje, né, Padre? Sem dúvida, as pessoas talvez lhe conheçam mais pelo trabalho que o senhor desenvolveu durante o período que o senhor esteve na Basílica Santuário, mas a gente vai já chegar lá. Primeiro, eu quero lhe perguntar sobre como é que foi a sua infância, a sua família, a sua convivência familiar, né? Como é que foi a importância dessa convivência familiar, desse crescimento familiar, né, que isso teve também para a sua vocação, para o seu chamado vocacional? Olha, a minha família, ela é assim, meus pais eram pessoas religiosas, mas não eram de igreja. Assim, como é que a gente diria? A gente dizia nos anos 80, engajamento, né? Engajados, de pastoral, de associação, de irmandade. Trabalhavam na paróquia ali? Não trabalhavam. Entendi. Meus pais iam raramente à missa, porque, inclusive por causa da situação canônica deles, que eles não eram casados na igreja, né? E aí, infelizmente, quando eu estava me preparando para levá-los ao altar, eu já depois de padre, né? Meu pai faleceu e não deu para a gente fazer, né? Digamos assim, o matrimônio deles, né? Perante Deus, mas eles sempre viveram direitinho, né? Mas não eram pessoas de igreja, agora de rezar eram. Você conhece aquela história? Muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre? Sim, conheço muito bem. Então, mas as orações, os mandamentos, né, eles me deram, né? Meu pai me ensinou a rezar o sinal da cruz e o pelo sinal, né? E a fazer o pelo sinal foi meu pai que me ensinou. E a minha mãe me ensinou, engraçado, primeiro eu aprendi a Ave Maria, acredita? Depois é que eu aprendi o Pai Nosso. Às vezes, quando eu vou rezar à noite, as minhas orações no domingo, às vezes eu começo ainda pela Ave Maria. Mas assim, não se rezava muito em casa, né?
Meu pai não dormia sem rezar, e minha mãe também. E tem a família da minha mãe. O meu avô, por uma questão de época, pai da minha mãe, ele era de uma época que só ia para a igreja menino e mulher. Homem não ia. Então, que a igreja era lugar de menino e de mulher. Mas o vovô, ele tinha uma coisa interessante. Não é muito ecumênico para os nossos dias, né? Mas ele não era muito... Ele viu um protestante... já em cima. Não ia em cima, mas ele já... né? Já criava aquele bloqueio. Já tinha aquele... né? Que antes do concílio, o protestante, no Ceará, o protestante era o casco do burro, né? Então, tinha aquele pensamento, né? O pessoal já tinha... não é? Então, mais uma família católica, né? E como eu disse, né, não houve tempo de fazer o sacramento deles, mas Deus resolveu a situação canônica, né? Entendi. Quando meu pai morreu, tanto que minha mãe ia na missa com a gente, mas ela não... conscientemente, interessante isto, né? Não, eu não vou porque eu não estou canonicamente, né? Entendi. Na simplicidade, né? Porque não eram pessoas de muitas letras, mas tinham esse compromisso, né? Essa seriedade com as coisas de Deus, esse zelo. E eu cresci em Fortaleza nos anos 80. O que eu gosto muito de Belém é porque Belém hoje parece Fortaleza nos anos 80. Que ainda tinha muitas árvores, era uma cidade de casas. Hoje não, hoje é uma cidade de espigões, está virando uma cidade de espigões, de prédios grandes, né? Mas nós tínhamos uma vida na nossa paróquia de maio, o mês inteiro, novenas, todo dia novena, eu fui menino de novena. E eram 30, 40, 50 senhoras e mais um tantão de menino, né? Para lá e para cá, todas as noites de maio a gente saía, né, de uma casa para outra, de uma casa para outra, fazendo as novenas, né? E eu, desde os 9 anos, né? Aliás, desde criança, minha mãe mandava a gente ir para a missa. Eu ia, a missa era 8h30 da manhã. Nós íamos, eu ia e as minhas irmãs ficavam dormindo, né? Dificilmente elas iam, mas eu ia. Então, sempre fui de igreja, né? E desde os 9 anos que eu faço leitura, era posto para falar. Já participava ali na missa? Já. Eu já lia, né? Eu lia bem, graças a Deus, né? Interessante, né? Quando eu era criança, meu pai dizia assim, porque meu pai dizia assim, que eu falava mais do que padre velho, né? Mas por quê? Eu fui falar com 5 anos, só. Então, todo remédio, toda terapia, tudo eu fiz para aprender a falar. Depois que eu comecei, não parei mais, né? Aí meu pai dizia, fala mais do que padre velho. Hoje eu sou padre e sou velho, né? Eu quero aproveitar o ensejo da questão, já pedi pergunta, como é que era o padre Saraiva? Como é que era o menino padre Saraiva lá, criança? Era muito peralta, era muito sapeca, como é que era? Não, eu fui uma criança, o meu negócio era televisão, estudo e igreja, só. Então, se você me perguntar de 80 para 2000, qualquer novela das 6, das 7 ou das 8, eu sei lhe dizer o nome. Né? Porque eu era... Interessante, né? Eu era telemaníaco. Hoje não vejo mais televisão. Porque... O tempo, né? Mas se imagina, né? Tantas atividades, tanta coisa para se fazer. Mas agora eu estou na televisão e não vejo televisão. Olha só que coisa, né? Mas vai assistir depois. Mas vai assistir a gente depois. Mas eu era um menino... Eu sempre fui um menino muito comportado, né? E... meu negócio era estudo. Eu fui subir no banco, eu tinha 10 anos. As minhas irmãs se atrepavam na casa e pulavam o muro, né, que são mais novas do que eu, somos 5. Mas eu mesmo fui subir no banco com 9 anos de idade. Né, e fui subir uma escada também nessa época, só que eu subi e não desci. Para descer precisou o avô do meu amigo e me ajudar a descer. Então, esportes nunca foi muito a minha, não. E sempre muito... assim, não era um aluno de tirar nota 10,
Raramente eu tirei nota 10. Mas tinha ali um bom desempenho. Tinha, era mediano. Sempre fui um aluno da média para cima. Aham. Só a matemática que eu nunca consegui tirar uma nota. A maior nota que eu tirei em matemática foi 6. Mas matemática também, né? Convenhamos. Matemática é porque ela é muito abstrata. Sabe quando é que eu melhorei a minha matemática? Depois que eu fiz filosofia. É verdade, eu também. Eu digo que, partilhando uma experiência minha agora aqui, né, me ajudou muito a entender melhor a dinâmica da matemática. Então eu entendi bem melhor depois que eu fiz filosofia, depois de grande. Mas graças a Deus o que eu aprendi, e gosto, viu, de matemática. Não tenho um bom desempenho, mas eu gosto, eu admiro. Eu acho aquilo incrível, aqueles números, né? Tem coisa mais incrível do que álgebra, do que logaritmos, que eu não sei nem para onde é que vai, mas né? Dizem que a matemática é o alfabeto de Deus, né? É verdade. Então, deve ser por isso, né? Como eu gosto, eu sempre fui muito piedoso, graças a Deus, quer dizer, sempre tive gosto pelas cores de Deus. Então, se a matemática é o alfabeto de Deus. Agora, sempre fui muito aplicado no estudo e com os meus colegas. Infelizmente, na escola a gente tem poucas vezes eu precisei brigar, né? Mas... E pra porrada mesmo assim, ali... Tem situações e situações, né? Eu fui às vias de fato, né? Aí, algumas vezes, porque eu tinha que me defender, né? Naquela época não tinha... Existia o bullying naquela época, mas a gente tinha algumas regras, né? Havia, primeiro, que chubinho trocado não dói, né? Segundo, covardia a gente não permitia. Muito bem. Seja quando a pessoa ficava muito no pé do outro, a gente já chegava junto, olha, deixa o Alberto, já chega, essa brincadeira tá boba, deixa um menino. Não deixava quieto não, né? Não, deixava passar. Era uma coisa mesmo assim de defender os fracos e oprimidos. Naquela época passava muito filme de cowboy, de cavaleiro da Távola Redonda. Então a criançada tinha... Já se inspirava nos filmes ali para... porque tinha um conteúdo cristão até, né? Uhum. Defender... O cavaleiro cristão tem que defender os fracos e os oprimidos, né? Então havia essa... Passava, né? Era uma época que a TV tinha a TV aberta em geral, né? A TV secular. Tinha princípios, né? Princípios cristãos, princípios, valores. Então, esses valores a gente tinha até na brincadeira da criança, né? De criança. Se covardia, não. Podia chamar você, vamos ver um apelido que você pegaria na minha época de... Olha lá, que veio já bem o que você vai dizer aí. Não, mas... vamos lá. Vou botar aqui, lembrar um apelido que o Alberto teria. Seria... Olha bem pra minha Floquinho. pessoa. Floquinho? Pronto, né? Cheinho, branquinho, floquinho. Pronto. Se ele não gostasse, aí o pessoal pegava e ficava floquinho, floquinho, floquinho. Se ele entrasse na onda, não tinha problema. Tinha uma amiga que ela era pequenininha e era bem falante. Aí os meninos da classe, para implicar com ela, colocaram o nome dela de Formiga Atômica, que era um desenho que não é da sua época. Na época, mas eu já conheço. Não é da minha época, mas eu conheço. Pois é, a Formiga Atômica. Formiga Atômica, super... E aí eles colocaram, né, para implicar com ela. Mas os outros colegas, não é, transformaram num apelido carinhoso, Formiguinha. Mas olha, deixa eu lhe perguntar, e o apelido do Padre Saraiva, como é que meu era? filho, gordo. Gordo pega todo apelido. Gordo sofre bullying, né? Só que, como eu disse, na nossa época não tinha esse negócio de ficar traumatizado, né? Se você me chamasse de rolha de poço, por exemplo, né? Eu te chamava de pau de vira-tripa. Acabou. Não tinha, era elas por elas. Ninguém ficava, ai meu Deus, não, nada de mimimi, né? E se o cara batesse em você se defendia. Pronto, fica tranquilo. Chumbinho trocado não dói, né? Por isso que talvez, né,
não é como hoje, a pessoa já sabe, né? Então foi uma infância, eu posso dizer, uma infância pobre, porque a minha família era humilde, né? Mas foi uma infância tranquila. Graças a Deus tínhamos casa própria. Em Fortaleza é o índice de riqueza, né? Você diz assim, você tem casa própria? Tenho. É uma palhoça? É. Mas é minha. Se você disser assim, não, eu mudei de Belém para Fortaleza, aluguei a mansão do Tasso Gereissati. Para nós você é pobre. Entendi. São realidades e realidades, né, que a gente vai encontrando nas várias situações. E bom, o nosso programa hoje está muito bacana aqui com o Padre Saraiva junto com a gente. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Você fica com a gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. É o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, hoje com o Padre Saraiva, ele que está junto com a gente aqui, contando um pouquinho das suas histórias, já contou sobre a sua infância. E agora eu quero perguntar para ele, como é que foi que aconteceu esse despertar vocacional para a vocação sacerdotal, vocação religiosa, assim, no seu caso, né, a vocação do Barnabita? Olha, vamos dizer assim, foi 2 etapas, né? Na infância, como eu lhe disse, eu era um garoto de igreja, né? É interessante que, como eu sempre fui muito obediente, né? Meus pais mandavam ir para a missa, eu ia. Eles não iam, mas eu ia, né? E criança, 3, 4, 5 anos, 6 anos, eu assistia à missa, via o meu velho pároco, que infelizmente hoje, devido à idade avançadíssima que ele tem, 94 anos, e está acamado por causa do Alzheimer, né? Ele é diocesano ou religioso? Ele é diocesano, Padre Mirto. Qual que é a paróquia? São Francisco de Assis, Nossa Senhora dos Navegantes, em Fortaleza. Hoje ele não está mais à frente da paróquia, né? É pároco emérito. Mas continua na mesma paróquia, só que não está mais à frente. Não está mais. Ele não celebra mais, ele não tem mais condições, infelizmente. E eu via celebrando a missa, e a parte que mais me causava impacto era quando ele fazia a elevação do cálice e da hóstia. Quando eu chegava em casa, eu juntava umas cadeiras ou uns bancos, pegava um copo com água e uma bolacha creme crack. Como eu não gostava da maisena, que era redonda, né? Eu pegava um creme crack e a minha irmã que fazia... Eu botava a minha irmã para ser a minha, digamos assim, coroete, né? Era a coroinha do padre. Coroinha, porque coroinha é menino do couro, né? Então, era coroete. Não pode, né? Então, a coroetezinha lá, ou então um outro amiguinho, e pegava um lençol branco, me enrolava e celebrava a missa, digamos assim. Que era só a elevação, o engraçado era isso, não tinha mais nada, era só... E depois, isso ficou na infância. Como eu sempre fui de igreja, não é? Sempre fui de missa dominical, se não todo domingo. Eu posso dizer a vocês que desde 1992, que se eu fiquei 5 domingos sem ir à missa é muito. Olha só. Então, e aí eu tive uma crise aos 16, 17 anos, quando fiz umas leituras dos filósofos iluministas na escola. Fiquei quase um ano sem ir à igreja. Mas depois disso não voltei, né? E desde essa época, desde 92, eu não falto à missa, né? E aí eu comecei a participar. Não teve assim, participar cada vez mais, né? Renovação carismática, apostolado da oração, Legião de Maria, que era o que tinha na nossa paróquia, não tinha outras coisas. E a missa diária, e
comecei também, eu tinha um colega, tenho um amigo, aliás, que o pai dele era ministro da Eucaristia, hoje ele é diácono permanente lá em Fortaleza. E eles moravam na paróquia vizinha, São Benedito, que é santuário arquidiocesano de adoração, dos padres sacramentinos. Aí eu comecei a fazer adoração lá, todo sábado eu ia, fazia adoração, ficava para a missa e comecei a fazer parte do grupo vocacional dos padres sacramentinos, 97, setembro de 97, foi o primeiro encontro. Então o senhor começou conhecendo então os padres sacramentinos, não foi logo de cara os barnabitas? Não, os barnabitas foi eu fui conhecer em Belo Horizonte. Então 97, 98, 99, em maio o meu promotor vocacional disse que em dezembro de 99 teria o encontro vocacional, o retiro vocacional para o ano de 2000, que seria em dezembro de 99, na cidade de Uberaba, onde eles tinham paróquia. Onde eles também tinham paróquia, né, os padres sacramentinos. E aí eu fui me organizar, né? Eu não tinha um tostão para fazer essa viagem. Peguei uns livros que eu tinha do colégio, uns livros de literatura clássica brasileira, vendi por R$5 no sebo. Nossa, tudo para conseguir o dinheiro para fazer a viagem. Isso, com esses R$5 foi que eu comprei 3 imagens de santos numa loja de R$1,99, 3 quadros bonitos até. São Patrício, era um São Patrício, um São Julião Hospitaleiro, são santos muito conhecidos aqui no Brasil. São Patrício até que tem uma certa... E o outro, não sei se era São Brás. E aí eu fiz uma rifa com o pessoal lá da minha paróquia e levantei o dinheiro, na época R$830. Né? Foi quase, né, de maio até dezembro. Aí eu pude comprar a passagem para ir e voltar. O encontro seria em Belo Horizonte, é isso? Em Uberaba. Uberaba, sim. Mas tinha que ir de Fortaleza para Belo Horizonte de ônibus e de Uberaba, porque em 2000 viajar de avião era só para quem realmente era bem arrecuçado, né? Então a gente tinha que ir de ônibus, 2 dias de viagem, e de Belo Horizonte para Uberaba seriam 8 horas. E aí, chegou a participar do encontro, como é que foi? Bom, participei do encontro, fui aprovado para entrar, voltei para Fortaleza no dia 23, eu peguei o ônibus em Belo Horizonte, 24 eu passei o meu primeiro Natal fora de casa, na viagem, e dia 25 eu retornei eu cheguei em Fortaleza e no dia 5 de janeiro peguei o ônibus de volta Fortaleza para Belo Horizonte. Aí fui me preparar para o vestibular, passei no vestibular de filosofia, eu já estava 7 anos fora da escola, né? Tinha terminado o 2º grau e graças a Deus, entrei no processo formativo e depois, quando foi em 2001, eu não estava, né, você sabe como seminarista que o primeiro ano no seminário é muito difícil, desafiador, né? Demais. Até você... Uma realidade diferente daquela que a gente está habituado e depois sai da família para ir conhecer ali aquela rotina e as atividades e tudo mais. É difícil. É um tempo, né? Se você resiste ao primeiro ano, então você consegue ir para o segundo, né? Mas em 2001, na faculdade, né, no Instituto Santo Tomás de Aquino, que na época era ligado à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, eu conheci os padres barnabitas. E aí... O senhor já estava Eu estava no Seminário dos Sacramentinos. No Seminário dos Sacramentinos. Aí eu passei, né, dos Sacramentinos, comuniquei a eles, olha, eu estou... É uma congregação excelente, viu? Mas não era o seu lugar, não era onde o senhor estava lhe chamando para ficar. Eu não estava me encontrando, né, no processo formativo deles, e aí recebi um convite para ir para os barnabitas. Padre Fernando Capra, que trabalhou aqui no Pará há muitos anos, nos anos 70, foi missionário aqui. Era o reitor do Seminário dos Barnabitas em Belo Horizonte, e eu, mais outro colega, mais outro amigo, Padre Sivonaldo,
saímos dos Sacramentinos e fomos para os Barnabitas. E aí, o senhor já estava há 2 anos, é isso? Nos Sacramentinos, era isso? Estava um ano, né? Um ano, entendi. Eu entrei em 2000, 7 de janeiro de 2000, eu entrei no Seminário dos Sacramentinos. E dia 8 de abril de 2001 eu passei para o Seminário dos Barnabitas. E aí já entrou fazendo alguma faculdade? Como é que foi? Como é que é o processo de formação, né, da congregação dos Barnabitas? Né? Como é que foi para o senhor entrar, esse processo todo? O processo foi... Eu já estava fazendo a filosofia, né? Pelos Sacramentinos e continuei, né? E dentro dos Barnabitas, o processo geralmente é assim. Você entra para fazer a filosofia. Quando você termina a filosofia, você vai fazer o noviciado. E o noviciado, depois do noviciado, você vai fazer a teologia. E vai, em paralelo à teologia, você vai renovando os votos. Até que você termina a teologia. Como a congregação não é muito grande, então a gente junta todos que estão terminando a teologia e vão passar 4 meses em Roma, em preparação aos votos perpétuos e ao diaconato. Atualmente o diaconato é lá em Roma, e de Roma você é destinado aonde a congregação precisar de você. Geralmente, ou você volta para a sua província de origem, ou você vai para outra província como missionário, porque a congregação é missionária. Está presente em todo o globo? Quase todo. Nós só não estamos na Oceania ainda, mas estamos na África, na Europa, nas Américas e na Ásia. São 15 países, mais ou menos, onde nós estamos presentes. Fale um pouquinho para a gente sobre o carisma da congregação e o que mais lhe atraiu, né? O que mais fez com que o senhor deixasse os Sacramentinos para ingressar nos Barnabitas. Bom, as duas congregações têm em comum o carisma da Eucaristia. Né? E no caso dos Barnabitas, né, o carisma específico dos Barnabitas é a renovação do fervor cristão. A contínua renovação do fervor cristão. E nos Barnabitas, eu encontrei maior identificação, que os Barnabitas têm uma vida, primeiro, missionária, né? Muito ativa. Segundo, é uma vivência a área de missão, o campo de missão é bem maior. Na verdade, onde a igreja precisar, os Barnabitas vão. Não tem um objeto específico, né, de trabalho? Não. Trabalham com variedade, tanto paroquial quanto social. Nós temos paróquias, santuários, colégios, já tivemos hospitais, já tivemos editoras, já tivemos missões na Ásia, temos missões na África, temos... onde a igreja precisar. Precisa, para cuidar de paróquia, nós vamos. Precisa para cuidar de santuário, seminário. Chegamos aqui em Belém, logo o primeiro trabalho que a Arquidiocese deu aos Barnabitas, a diocese na época, né, deu aos Barnabitas, foi a formação do clero. Então, fomos o seminário da Arquidiocese de Belém, ficou por uns 2 ou 3 anos a cargo dos padres barnabitas. Né? Então, o Cristo, a espiritualidade do Cristo crucificado vivo, né? Ou seja, a Eucaristia para nós é o Cristo crucificado vivo. Aliás, é o crucificado vivo, ressuscitado. Né? É o crucificado ressuscitado, redivivo. E nós temos este zelo eucarístico pela missa, que é o Santo Sacrifício, pela adoração eucarística. Santo Antônio foi um dos que começou com as 40 horas de adoração eucarística. Santo Antônio que é o fundador, né? Santo Antônio Maria Zacaria. Isso. Começou com a adoração das 40 horas. Então, essa missão ampla, né,
foi o que, digamos assim, me conquistou nos Barnabitas. E também digamos assim, os Barnabitas são muito, embora sejam muito ascéticos, muito rigorosos na formação, mas eles são muito, digamos assim, humanistas, né? São da época do Renascimento, então tem esse olhar sobre o humano, é o que se chama humanismo otimista, ou ainda humanismo devoto, né? De São Francisco de Sales, que inclusive é um dos nossos padroeiros menores. Então essa característica de trabalhar o ser humano, né? De ter esse olhar humano sobre o homem, né? Porque o homem precisa ser humanizado. Por isso que nós trabalhamos por muito tempo na congregação forte, foi educação, foi colégios. Mas isso não impediu a nossa ação em outros campos. E tanto é que assumimos a missão do Guamá nos anos 30, e que hoje é a Diocese de Bragança, né? Lá onde trabalhou o ilustre Dom Eliseu Coroli, né? O missionário feliz da Amazônia. Grande, né? Dom Eliseu. Grande Trabalhou muito bem em Bragança, toda aquela região ali. Isso, com os nossos padres, né? Você vê a educação, como eu disse, nós tivemos jornais, né? O Voz de Nazaré foi fundado pelo padre de Bois, que veio da Bélgica. Florencio de Bois. Florencio de Bois, que podemos dizer assim, é o germe da hoje Fundação Nazaré, né? Tudo isto que nós temos hoje, né, foi graças a esse germe do padre, né? Do padre de Bois. E o Dom Eliseu e o Dom Miguel Jambeli, nos anos 60, veja só, vocês que estão na Facbel, vocês estão praticamente no ensino à distância, né, por uma questão de necessidade. Mas nos anos 50, no final dos anos 50, o Dom Eliseu parece-me que fez uma viagem à Colômbia e lá ele viu a educação via rádio. E trouxe a rádio educativa, a ideia da rádio educativa. E fundou a Rádio Educativa de Bragança. Até hoje ainda está lá, né? Rádio Educadora. A Rádio Educadora de Bragança, isso. Então, vocês imaginem, gente, nos anos 60, como o Dom Eliseu teve essa visão, né? Isso é muito bonito. Da educação à distância, que quem é da minha geração sabe, antigamente você fazer um curso à distância era uma coisa considerada de segunda categoria, né? Até tinha uma brincadeirazinha que o pessoal dizia: fulano, você tirou a carteira por correspondência, a carteira de motorista por correspondência, né? Ou seja, por ensino à distância. Interessante que eu fiz auxiliar de contabilidade no Senac, lá em Fortaleza, pelo ensino à distância, né? Sem dúvida, muita história, muitas coisas para a gente conversar aqui no nosso programa. Essa conversa está muito saborosa, muito bacana aqui com o Padre Saraiva. Muito feliz também, né, de estar aqui, né, conversando com o senhor sobre essa sua história vocacional, sobre agora, de modo especial, falando sobre a congregação. Mas aí a gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre a vida, as histórias, as curiosidades da formação e do chamado vocacional do nosso querido Padre Saraiva. Fique com a gente volta já, não sai daí. É o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, de volta do apoio com o nosso querido Padre Francisco Saraiva, ele que é sacerdote barnabita, está com a gente hoje aqui falando um pouquinho sobre essa grande caminhada vocacional, né, que já... Quantos anos já de caminhada? 20 anos que eu entrei no seminário, fez dia 7 de janeiro. Entrei em 2000 no Seminário dos Padres Sacramentinos. E nos Barnabitas, passei para os Barnabitas no dia 8 de abril de 2001. Então, são 19 anos de Barnabita já. 20 de seminário. E eu fiz dia 16 de maio último,
11 anos de padre. Eu não sei se a sua câmera pega aqui o celular, será que ela pega? Consegue pegar? Veja aqui. Meu Deus. Mostra aí pra gente então. Deixa eu ver se a gente consegue. Cadê? Onde é que está? Aqui. Aqui. Será que pega? Aí, deixa eu ver. Não vai aparecer não, né? Não vai aparecer. Que é a minha foto com o meu pároco no dia em que eu voltei do encontro vocacional já me preparando para entrar. Não dá para ver, né? Porque... Mas então, e aí, depois de tantos anos, né, depois de já ter experimentado ali um carisma, né, dos padres sacramentinos, agora já passou pela formação nos padres barnabitas, chegou então o grande dia da ordenação. Como é que foi? Qual foi o dia e como é que estava o coração nesse dia? Olha, esse dia foi... O coração estava na boca, né? Porque este dia eu tive a alegria dos meus superiores, porque na época eu fazia parte da província do sul dos padres barnabitas. Então o superior provincial, o padre Vitor Baterac, e a sua consulta, os seus conselheiros, né, permitiram que a minha ordenação fosse em Fortaleza, né, e eu fiz a minha ordenação na Igreja São Benedito, onde eu comecei, digamos assim, a minha caminhada, né, lá com os padres sacramentinos, e foi um bispo sacramentino que me ordenou padre. Infelizmente ele faleceu agora, no começo do ano, Dom Aldo Pagotto. Foi que dia? Se não me falha a memória, foi 15 de março. Faz pouco tempo. Se não me falha a memória. Foi agora, foi começo do ano, abril, março. Se não foi 15 de março, foi 15 de abril. Estava lutando contra um câncer. Foi era arcebispo emérito da Paraíba, mas estava lá em Fortaleza, na Igreja dos Sacramentinos. Né? O senhor foi ordenado sozinho ou foi com uma outra turma? Não, eu fui ordenado, só tinha naquele ano nos Barnabitas, na província do Sul, eu, para ser ordenado. Aliás, tinha um outro colega, mas a ordenação dele seria em dezembro daquele ano. Né? E a sua foi em que dia? Foi 11 de maio, não, 16 de maio. 16 de maio eu ordenei padre e dia 29 eu fiz aniversário de 35 anos, né? Eu já entrei maduro, né, no seminário, entrei com 25 para 26 anos. Não tive a graça de entrar jovenzinho como o Alberto que entrou, né? Acho que não tinha nem 17 anos, né, Alberto? Eu entrei com 15. Olha aí, que maravilha, né? Mas cada um, Deus vai guiando, né? Eu posso dizer a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que é assim, não teve na minha história vocacional, não teve assim um momento, digamos, impactante, né? Que é lindo quando você lê aquelas histórias, né? Que foi uma conversão ou foi uma aparição. Uma experiência mística, grandiosa, uma coisa assim, suntuosa. Isso. O meu foi assim, eu sempre fui menino de igreja, né? Sempre participei. Né? Quando eu quis me desligar, não consegui. Quer dizer, eu fui indo. A mão de Deus vai conduzindo a gente. Não tem essa coisa assim. Porque eu quero, o fulano quer, o Beltrano quer. É a mão de Deus. Claro, ele respeita a nossa liberdade, mas ele vai, né, conduzindo. Quando você quer, já está lá. Já está lá. E foi isso que aconteceu. Eu entrei, né, no seminário. Foi quase que uma consequência natural. Quando eu vi, eu já estava dentro, né? Uma época da minha vida, minha mãe dizia assim, na minha adolescência, na minha juventude: tu só vive na igreja. Leva a tua rede para armar na sacristia. E a nossa sacristia... É coisa de mãe, né? A minha também falou muito isso para mim. Falou? Então, quando eu formei em filosofia, ela foi para Belo Horizonte com a minha madrinha de batismo. Né? E eu disse: tá vendo, mãe? Agora eu moro dentro da igreja. Né? E como é que foi a primeira missão como sacerdote, né? Depois de ele ordenado? Como é que foi essa experiência ali de trabalhar? Essa experiência... Mas deixa eu contar só uma coisinha, né? Sim, sim. Porque a ordenação foi lá na Igreja São Benedito, mas a primeira missa foi na minha paróquia de origem,
na Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, que é a matriz ainda hoje, porque a matriz não ficou pronta, né? Ainda está em construção, graças a Deus já está no telhado. Uma obra começou em 48, parou nos anos 50 e só agora, nos anos 2000, que o sucessor do Padre Mirto conseguiu terminar, o Padre Bezerra conseguiu colocar o telhado. E a minha primeira missa foi na Capela dos Navegantes, onde eu fui batizado, onde eu fiz a minha primeira Eucaristia, onde eu via, né, assistia a missa, o meu velho pároco. Infelizmente, no dia ele estava adoentado, não pôde ir, né? Ele ainda estava o começo do Alzheimer, tinha dia que ele estava bem, tinha dia que ele não estava. E nesse dia, nosso superior geral estava em Fortaleza, porque tinha aberto no ano anterior, tinha aberto a paróquia dos Barnabitas lá em Fortaleza, no bairro da Messejana, que é a São Diogo, onde está sendo construído o santuário Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. E ele foi visitar a comunidade, que era recente, né? Porque quando eu entrei no seminário, não havia Barnabitas em Fortaleza. Tanto que eu conheci em Belo Horizonte. E tivemos a primeira missa, e uma coisa que me comoveu muito, Alberto, depois da primeira missa, o padre geral Giovanni Villa, na época, italiano, o padre Vitor Baderac, também italiano, tinha um café depois festivo, que o pessoal da paróquia preparou para nós. E o padre Villa diz assim, vira para mim e diz, não, agora eu quero conhecer o padre enfermo, né? o padre Mirto. E antes de tomar este café, fomos nós três até ele. Então o padre geral dos Barnabitas fez questão de conhecer o padre que tinha me batizado, que tinha dado a minha primeira Eucaristia, que foi o meu diretor espiritual a vida toda, meu confessor. Claro, no seminário você tem um diretor espiritual, mas nas férias não tinha como, né? E isso aí me deixou muito comovido, é uma coisa que até hoje me dá vontade até de chorar quando eu lembro. Um gesto muito bonito, né? Muito bonito. Vindo do superior geral, assim. Pois é. E aí, aquela semana seguinte à ordenação, eu fiquei na paróquia, o padre Bezerra pediu, né, que eu ficasse lá. E na terça-feira, uma coisa anedótica, né? Eu chego para celebrar a missa na Capela dos Navegantes, o padre estava lá, o padre Mirto. Ele estava num dia bem, ele estava... Né, me chamou e disse assim, olha, você vai presidir a missa, mas quem vai pregar sou eu. Você fala demais. Aí ele ainda tirou onda comigo, né? Mas celebramos a missa juntos, então foi uma coisa muito, muito emocionante, né? Marcou. Além da ordenação, celebrar com ele, né? Marcou certamente ali também seu coração, muito. Sua caminhada. E, assim, você fez uma pergunta, agora eu me esqueci, que eu voltei para trás agora. Não, eu queria te saber um pouquinho como é que foi essa primeira experiência ali como sacerdote, onde é que foi, e depois a gente já pode falar um pouquinho como é que está sendo essa missão hoje, né? Sua missão nos dias atuais. Olha, a primeira tarefa que eu tive foi eu tinha sido já destinado para a comunidade Nossa Senhora do Loreto, no Rio de Janeiro, estava lá como diácono, e voltei para ser um dos vigários, né? E aí fui colaborar lá, trabalhei no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, na paróquia Nossa Senhora do Loreto, e a capela que eu dava mais assistência era da comunidade do Rio das Pedras, né? São João Batista, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. E também nas Irmãs do Amparo, lá na Estrada do Anil. Daí o senhor chegou em Belém em que ano? Aí em Belém, vamos lá. Mas olha só, como são as coisas de Deus, né? Quando eu me ordenei, eu pensei assim, tinha 5 na minha frente. Aí eu pensei, olha, tão cedo eu não pego paróquia. Não vou ser pároco nem administrador paroquial tão cedo. Que tinha 5 na minha frente, né? Aí, quando eu fui para o Rio em fevereiro de 2009, ainda diácono. Janeiro de 2010, no fim de 2010, o provincial disse assim, volta para São Paulo, vai ser vigário
Meu amigo Padre Sivonaldo ia assumir como pároco, de fato assumiu em maio, depois eu fui ser vigário dele na São Rafael Arcanjo, lá no bairro da Moca, em São Paulo. E quando foi em agosto, ele decidiu transferir o Padre Sivonaldo, né? Porque religioso é assim, né? Superiores mandam, você tem que obedecer, né? Tem uma história, né, que diz, né, que tem que deixar a mala já pronta, né? Qualquer coisa já... Isso, tem que deixar a mala já pronta. Aí lá vou eu, volto para São Paulo. Menos de um ano que eu fiquei no Rio, fui para São Paulo. E em agosto de 2010, foi me dada a missão de ser o administrador paroquial da paróquia de São Rafael Arcanjo. Né? Assumi no dia 10 de agosto. O administrador paroquial é a mesma coisa do pároco, só que o mandato é menor, é 3 anos, e a posse também não tem pompas, né? A posse do pároco, o bispo vai, faz aquela missa, entrega a chave, festiva, né? Cheio dos elementos ali. O administrador paroquial não. A secretária do arcebispo, do bispo liga para você: alô, sua provisão já está pronta, passa aqui, venha pegá-la. Só isso. Mas administrei a paróquia de São Rafael Arcanjo por 3 anos, 1 mês e acho que 4 dias ou 5 dias. E depois eu fui para o Rio, voltei para o Rio, só que para o bairro do Catete, na Zona Sul, no centro para a Zona Sul, no Colégio Zacaria, onde eu fui ser vice-capelão da capela Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência é a padroeira dos padres barnabitas. Então, onde a gente vai, a gente leva a nossa mãe, né? Então, né? A Virgem Santa de Nazaré não pode faltar, né? Com certeza. Aí a Mãe da Divina Providência já viu, né? E lá eu fiquei até 2016, quando eu vim em definitivo para Belém. Passei da província do Sul para o Norte. Mas antes disso eu já tinha vindo ajudar no Sírio em 2014 e 2015. Em 2014, Padre Silva, que foi pároco aqui da Basílica de Nazaré, que hoje é nosso padre geral, convocou todos os que pudessem ajudar, todos os confrades que pudessem ajudar no Sírio, que viesse para Belém na época do Sírio, em 2014. Aí, em setembro para outubro, eu vim, né? Vim participar do Sírio. E aí, 2015, meu pai adoeceu, eu queria estar mais próximo dele, pedi transferência para cá. Falei para o padre: olha, padre, ou o senhor me transfere para Belém ou Fortaleza, ou eu vou pedir uma licença da ordem, porque eu tenho que ajudar meus irmãos a cuidar do meu pai, que a gente não tinha recurso de ter um cuidador, né? Sim, sim. Então, o cuidador tínhamos que ser nós. E aí, nesse interim, voltei setembro 22 de 2014, quando eu chego no Rio, dia 28, meu pai faleceu. Eu tive que ir às carreiras para Fortaleza, né? Mas eu já tinha dado a minha palavra para o padre Silva e para o padre Ramos e para os padres aqui do Norte, que eu vinha para Belém. Então, 30 de março de 2016, cheguei. E estou aqui, fiquei como um dos vigários da Basílica, né? Inclusive onde eu conheci este jovem, né? E, na verdade, eu não o encontrei, foi ele que me encontrou, né? É verdade. Aí eu fui, fiquei 2016, 17, 18, 19, em agosto de 2019, o padre Ramos, provincial nosso, nos deu, aliás, deu a mim esta missão, que é de ser reitor de seminário, né? E é aquela história, né, Alberto? É a obediência, né? É um desafio muito grande, né, sem dúvida, trabalhar na formação. Ah, sim, porque são jovens, né? Você sabe que você é seminarista. O seminarista, o seminarista, eu vou dizer aqui, Alberto, você me perdoe dizer isso, né? Mas você sabe que o seminarista, ele é um ser em crise, não é? Por que Eternamente em crise. Quando é que a crise do seminarista passa? De duas maneiras. Ou ele ordena padre ou ele vai para casa, não é? É quando soluciona a crise. Mas por que a crise? Porque o seminarista, ele vive todos os anos da formação dele, ele vive naquela expectativa do dia que ele vai virar padre, né? Que ele vai se tornar padre.
Então, tem dia que você quer, tem dia que você não quer, tem dia que você quer ir embora, tem dia que você vira para Jesus e diz como Santa Teresa d'Ávila, antes eu não te conhecesse, né? O Dom Henrique diz que esse negócio de ser padre é uma cachaça, né? O Dom Henrique Coimbra, né? Que, espero que ele esteja melhor, estava adoentado lá de Sergipe, de Alagoas. Ele disse que esse negócio de ser padre é uma cachaça, né? Você toma e não para, né? Sofre, chora, se angustia, cai, levanta, né? E aí, mas você não larga, né? Não que larga. É bom demais, né? É bom, é bom. Olha, é uma alegria muito grande você poder celebrar os mistérios do Senhor, pregar o Evangelho, e a igreja, né, você consegue mobilizar o povo de Deus para fazer tanta coisa, tanta coisa. Aqui mesmo no Brasil, hoje, se a igreja fechar, se nós fecharmos durante uma semana, durante 15 dias, todas as nossas obras, escolas, hospitais, creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, as nossas paróquias, se nós resolvermos, 15 dias, o Estado brasileiro não vai ter uma crise social. Nós agora estamos com uma crise social, né? Mas sabe o que o Estado brasileiro vai ter? Um colapso social. Porque o que a igreja faz pelo Brasil e pelo povo, e não só no Brasil, no mundo todo, né? É verdade. E isso tudo a partir da Eucaristia, do Santo Sacrifício, que a cada dia nós, padres, celebramos, né? E é uma coisa fantástica. Por isso que o seminarista ele fica sonhando, né? Você vai numa ordenação de diácono, de padre, você olha para os olhos dos seminaristas, estão brilhando, assim, sabe? Né? Porque, ai, quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha vez? E aí, né? Agora, Alberto, se você me permite, como eu sou também promotor vocacional, eu tenho que fazer a minha propaganda, né? Não, mas com certeza. Eu queria já aproveitar para lhe agradecer. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando no final. Eu quero aproveitar para lhe agradecer e lhe pedir também para o senhor fazer também a sua propaganda vocacional, o seu convite também para que mais jovens possam conhecer um pouquinho mais desse carisma barnabita. Bem, eu quero, você jovem que está nos acompanhando, né, se você sente vontade de ser padre, de ser religioso, procure a nossa Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, tá certo? Joga aí no Google, que você vai ver os nossos sites. Aqui na Basílica de Nazaré, o nosso contato vocacional é o Padre Cavalcante, tá? Que é o pároco da Basílica, está conduzindo a adoração aí, um padre jovem, né? Que canta, né? O legal dessa geração de vocês, para vocês, é que vocês sabem trabalhar esses negócios, né? De site, de internet. Então você pode entrar em contato com ele, ou então também fazer uma visita ao nosso seminário, ali na Curva do Cupuaçu, quilômetro 36, em Benevides, tá certo? Você pode ir lá nos conhecer, entre em contato. Não é? E graças a Deus, Belém tem não só os barnabitas, mas muitas outras congregações, tem a arquidiocese, tem vários carismas. Você está procurando? Vá dar uma olhadinha em cada um. Né? Veja onde é que Deus vai lhe encaixar. Né? Deus vai nos encaixando, meu filho. Quando a gente vê, já está lá. Né? É assim, a dinâmica de Deus, né? Padre Saraiva, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Eu gostei muito de estar aqui nessa conversa com o senhor. Foi um bate-papo muito bacana, muito prazeroso. E eu fiquei muito feliz, viu? Que Deus abençoe a sua caminhada. Infelizmente não deu para a gente contar mais coisas, eu queria ter mais tempo para falar mais coisas, mas sem dúvida essa conversa foi muito bacana, viu? Eu Obrigado quero lhe mesmo. agradecer, que Deus te abençoe e te mantenha firme, né? Te Amém. segure nas tuas crises. Deus abençoe, qualquer coisa estamos aí também à disposição, né? Deus a Deus. Muito bem, é o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.